o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15 até o versículo 20. João, capítulo 13, versículo 15 até o versículo 20. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: o empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem: aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Eu digo isso a vocês agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. E eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Só para completar esse texto, em Mateus 11:29 diz assim: sejam meus seguidores e aprendam de mim, porque sou bondoso, tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que toda honra, Senhor, e glória sejam dadas sempre ao teu nome. Obrigado por tudo que nós já recebemos do Senhor nesta noite, pelo privilégio de poder ofertar ao Senhor com as nossas vozes, com as nossas vidas, com os nossos bens. Obrigado, Senhor, por estar nesta casa. Como disse o salmista, é melhor estar aqui na tua casa do que em qualquer outro lugar, porque aqui, Senhor, é onde a tua palavra, o teu Espírito, o teu poder, a tua presença se manifesta na vida, na comunhão, Senhor, entre os irmãos, nas palavras, nas canções, e por tudo isso nós te louvamos e te damos graça. E eu quero pedir mais uma vez ao Senhor humildemente: usa, Deus, a minha vida nesta noite para transmitir esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus amados. Há 2 semanas atrás, eu estava preparando mais algumas aulas dominicais. As aulas, na verdade, eu já tenho preparado as aulas de todo o semestre, mas já estão lá no nosso ambiente, né, para os professores até o final de abril, se não me engano. E eu estava preparando algumas aulas, e de repente eu me deparei com um tema, e aí pensei comigo: essa palavra eu não vou levar para a escola bíblica, essa palavra eu vou levar para uma reunião com a família. Ela tem muito a ver com aquilo que nós estudamos no dia de hoje, também vamos estudar na próxima semana e nas outras semanas também. A palavra que eu quero falar para vocês hoje é sobre o exemplo de Jesus. Notem que lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, Jesus está fazendo um convite para as pessoas, e ele está dizendo assim: olha, se você está tendo problemas em carregar as suas cargas, se o teu jugo está muito pesado, venha até mim, porque eu vou trazer alívio para as suas cargas. Eu vou remover o jugo de vocês e vou colocar um jugo suave. Mas o versículo seguinte, que é o 29 que nós lemos, Jesus deixa bem claro que para que essas coisas aconteçam, é necessário que as pessoas decidam ser seus seguidores. Mas não somente ser seus seguidores, aprender com Ele. Já na passagem que nós lemos em João, nós vamos ver que, mais uma vez, Jesus está ensinando os seus discípulos, e existem muitas passagens, muitas referências na Bíblia, onde Jesus está dando exemplo de como Ele espera que cada um de seus seguidores sejam. Então Ele começa dizendo para os discípulos assim: olha, eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Qual é o exemplo que Jesus estava dando nessa passagem que nós lemos? Jesus estava ensinando sobre a humildade que deve fazer parte daqueles que são seus seguidores.
Jesus estava falando sobre o serviço, como os seus seguidores devem servir uns aos outros. E Jesus estava falando sobre a liderança na perspectiva do seu reino. Como é que nós devemos liderar de acordo com os princípios, de acordo com o modelo estabelecido pelo reino de Deus. Então Jesus, ele diz para os discípulos: vocês têm que seguir o meu exemplo. Vocês têm que fazer exatamente como eu fiz. E o que foi que Jesus fez? Jesus lavou os pés dos discípulos. Talvez algumas pessoas poderiam dizer assim: não seria correto Jesus lavar os pés dos discípulos? Ao contrário, os discípulos deveriam lavar os seus pés. Mas o que Jesus queria mostrar para eles ali era o seguinte: que assim como ele, sendo mestre, sendo Senhor, estava disposto para poder servi-los a ponto de prostrar-se diante deles, ajoelhar-se, lavar os seus pés, ele gostaria que eles fizessem o mesmo. E 3 coisas importantes que a gente vê nessa passagem que nós acabamos de ler. Primeiro é que Jesus nos chama para ser seus discípulos, e no reino dele não existem categorias que nos diferencia um dos outros. Os discípulos de Jesus são todos iguais, não tem diferença. Cada um representa o seu papel, cada um cumpre a sua função, mas nós somos todos iguais. E Jesus fala isso no versículo 16, porque ele fala assim que o empregado não é mais importante do que o patrão. A gente pode trazer isso para os nossos dias. E imagine se todos os empregados, todas as pessoas que trabalham como empregados, seja formalmente, informalmente, decidirem num dia não trabalhar. Todo mundo vai ficar em casa hoje e vamos deixar os patrões, somente aqueles que são os donos das empresas, trabalharem. Vocês acham que vai acontecer o quê? Então Jesus estava dizendo: olha, o empregado, ele não é menos importante, ele tem o mesmo valor que o seu patrão. O mensageiro não é mais importante nem menos importante do que aquele que o enviou. Então Jesus começa dizendo que ser seguidor, ser discípulo de Jesus, significa entender que todos nós somos iguais na ótica de Deus. Segundo, os discípulos já conheciam os ensinamentos de Jesus. E aí ele fala uma coisa muito importante, porque ele fala assim: já que vocês conhecem essa verdade, ou seja, já que vocês sabem quem eu sou, já que vocês estão andando comigo há um bom tempo e já aprenderam muitas coisas sobre o meu reino, aí ele diz assim: vocês serão felizes se praticarem. O que Jesus estava querendo dizer é que a felicidade daqueles que o seguem, dos seus discípulos, ela é alcançada quando a gente pratica as verdades do reino. Quando a gente sai do discurso para a prática. Então ele fala assim: se vocês conhecem essa verdade e vocês já conhecem, vocês vão ser felizes se a praticarem. E terceiro, Jesus vai deixar bem claro que ele quer que os seus discípulos sejam um modelo perfeito de Jesus. Ele não quer que a gente seja um modelo incompleto de Cristo. Nós temos que ser iguais. E ele vai dizer assim: olha, quem receber aquele que eu enviar também estará me recebendo. Então o que Jesus estava dizendo para os discípulos aqui é o seguinte: vocês agora, o João, você não é mais o João, você agora é o próprio Cristo, o representante do Cristo. Então aonde você chegar, João, quando você entrar numa casa e você saudar as pessoas com a paz, quando você abençoar a vida de alguém, você não está fazendo isso em teu nome, você está fazendo em meu nome. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer é que as pessoas deveriam enxergar nos seus discípulos a pessoa de Cristo. Da mesma forma que quando as pessoas olhavam para Jesus, como Pedro olhou e viu que Jesus, ele não era simplesmente um homem, mas ele era o próprio Cristo encarnado, o Verbo, o Deus vivo. Então era isso que Jesus estava pedindo para os seus discípulos. Quando a gente fala de seguir Jesus e tornar-se um discípulo, a gente vai ver que não é tão simples quanto parece. Porque isso vai exigir de cada um de nós a renúncia ao velho padrão, à velha natureza, ao velho modelo de vida que nós vivíamos. E essa transformação e essa mudança, ela tem que começar de dentro para fora.
Quando Paulo estava escrevendo a carta em 2 Coríntios 5,17, ele fala assim: quem está unido com Cristo, ou seja, quem tem a presença de Cristo, quem está linkado em Cristo, é uma nova pessoa. Acabou o que era velho, ou seja, as coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo. Então, ser um discípulo vai exigir a renúncia, vai exigir mais do que discurso de cada um de nós. Ser discípulo requer coragem e requer também atitude para mudar de vida. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 até o 26, Jesus ele fala assim para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser o meu discípulo, se alguém quiser andar comigo, na linguagem de hoje, se alguém quiser me acompanhar, deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir. Aí Jesus continua no versículo 25 e ele fala assim: quem quiser salvar a sua vida a perderá. Quem quiser viver dentro de um padrão que não requer mudança, vai perder a sua vida. Mas quem perde a vida por minha causa, quem renuncia, quem deixa de lado a velha natureza, Jesus diz aqui que vai encontrar a vida. E para exemplificar melhor, Jesus no versículo 26 vai dizer assim: que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você quer servir a Jesus, ele diz, é preciso mudança. E ele continua e conclui dizendo o seguinte: o que o homem pode dar em troca da sua alma? O modelo que Jesus tem para dar, o padrão de vida que Jesus tem para dar, não pode ser comprado, mas ele pode ser ganhado se nós aceitarmos viver dentro do padrão do seu reino. Eu gosto de lembrar sempre desta frase, gente. Eu sei que alguns de vocês aqui vão falar: pastor, eu já sei de cor, mas se você não sabe, por favor, escute bem. As pessoas estão indo para o inferno, não porque Deus deixou de amá-las, mas porque rejeitaram o seu amor. E qual é o amor de Deus que as pessoas têm rejeitado? O amor que exige mudança de vida. O amor que requer de cada um de nós uma mudança que começa de dentro para fora. A geração que afirma que Deus é amor, mas não se submete a esse amor, não pode ser qualificada como discípulo de Jesus. Porque no discurso pode ser fácil dizer Deus é amor, mas o amor de Deus, ele requer de cada um de nós renúncia, sacrifício, coragem, atitude para nós mudarmos de vida. E ser um discípulo de Jesus não é apenas levantar uma bandeirinha, e dizer assim: eu sou de Jesus. Não, ser discípulo de Jesus é viver como Cristo, é amar como Cristo, é caminhar como Cristo, é pensar como Cristo, é ser uma representação perfeita do próprio Cristo. Por isso que Jesus falou: já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes ou serão bem-aventurados se a praticarem. Eu estava meditando um pouco sobre esta palavra e pensando um pouco sobre, eu falei que ia falar do exemplo de Jesus, e eu estou falando primeiro de discípulo, como seguir a Jesus. E eu quero falar para vocês sobre 9 exemplos ensinados por Jesus que nós deveríamos observar e deveríamos também praticar. 9 exemplos de Jesus. Se nós somos discípulos de Jesus, outro dia eu dizia para um pequeno grupo de irmãos aqui na igreja que esses nomes, essas nomenclaturas que nos dão no dia de hoje, evangélico, crente, cristão, protestante, católico, etc., tudo isso surgiu depois do início da igreja de Cristo, porque o nome que Jesus dava para quem queria segui-lo era discípulo. Mais adiante, lá na frente, nós vamos encontrar no livro de Atos, pela primeira vez, os crentes sendo chamados, os discípulos sendo chamados de cristãos, seguidores de Cristo, mas é discípulo. E o que Jesus ensinou através da sua vida que nós devemos
praticar como Jesus disse, vocês conhecem. Não estou falando nada novo nessa noite, porque nós que estamos aqui já conhecemos, e Jesus está dizendo, se vocês conhecem, ou já que vocês conhecem, sejam felizes, sejam bem-aventurados, praticando aquilo que vocês conhecem. E a primeira coisa é que Jesus era atencioso com as pessoas. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 5. Jesus era atencioso com as pessoas. O primeiro versículo de Marcos 5 diz assim, que Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ou em outras Bíblias diz Gadara. Jesus chegou na região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Versículo 2: assim que Jesus chega na Galileia e ele desce do barco, a Bíblia diz que assim que ele saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. E se você ler os versos seguintes na tua Bíblia, você vai ver que esse homem era atormentado por um espírito mau a ponto de dormir dentro do cemitério, nas covas abertas do cemitério. Esse homem, ele vivia uma situação tão terrível que as pessoas tinham medo dele. As pessoas não tinham coragem de se aproximar dele. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é atencioso, porque independente da condição do homem, independente da posição que pudesse se encontrar aquele homem, a Bíblia diz que o homem está dominado por um espírito mau. Eu ouvi aqui nesta noite o testemunho do irmão Hélio dizendo, um jovem que estava drogado entrou, e eu fui falar com ele, e o final da conversa é que o jovem estava chorando e declarando que ele conhecia a Cristo, mas já não tinha forças para poder seguir a Cristo. Note que Jesus, ele dá atenção para uma pessoa que ninguém dava atenção, para uma pessoa que era discriminada. Eu não sei as razões que levaram esse homem a essa condição tão vil, tão degradante, mas esse homem está dormindo dentro do cemitério. Os espíritos malignos, legiões de demônios tinham se apoderado da vida desse homem. E Jesus, ele para falar com aquele homem. Quem de nós seria capaz de parar para ouvir alguém atormentado por espíritos malignos? Quem de nós teria esta paciência de parar para conversar com alguém que não está bem, perfeitamente bem, ou seja, por causa da posição econômica, seja por causa da condição mesmo do vício, e você parar para conversar com a pessoa? Jesus era atencioso, ele para, ele conversa com o homem, e como se não bastasse conversar com o homem, Jesus liberta aquele homem daqueles espíritos malignos. É interessante que antes de Jesus repreender o espírito que estava no homem, o espírito já bradou e falou, Senhor, a gente vai cair fora, pode ficar tranquilo que a gente está saindo, mas deixa a gente pegar os porquinhos ali pelo menos, né? E aí entraram no corpo, vocês sabem o que aconteceu, porque a presença e a palavra de Jesus, a luz de Jesus trouxe libertação sobre aquele homem que estava em trevas. E o fato de Jesus parar e conversar com aquele homem, aquilo afugentou aqueles espíritos malignos. Queridos, quantas vezes, se nós pararmos para dar atenção a alguém, nós podemos libertar alguém de espíritos opressores, de espíritos malignos. A pessoa pode estar, sei lá, com uma tendência a cometer algum dano à sua própria integridade física, e de repente uma palavra pode mudar a história de alguém. O final da história está no versículo Marco. Olha o que a Bíblia diz: o homem curado. Agora não é o homem que tinha espírito maligno, agora não é o homem rejeitado, agora é o homem curado. Ele pede com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus fala para o homem o que? Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. O que Jesus estava dizendo para esse homem: eu te libertei, agora faça o mesmo. Vai na tua casa e fala para elas do meu poder, daquilo que eu fiz na tua vida.
E é bem provável que muitas pessoas, ouvindo aquele homem, também receberam a libertação através do nome de Jesus. Segundo exemplo de Jesus é que Jesus ele rompe a barreira do preconceito e da discriminação. Quando é que Jesus faz isso? Algumas passagens da Bíblia, mas eu quero citar apenas uma passagem que está em João capítulo 8, versículo 10 e versículo 11. Todos nós conhecemos essa história da Bíblia, de uma mulher apanhada em adultério. Aí eu nem preciso perguntar para vocês, mas ela adulterou sozinha? Se ela foi apanhada em adultério, devia ter mais alguém com ela ali. Mas só a mulher foi pega. E ela é levada na praça para ser apedrejada, como era o costume, a lei. Mas as pessoas decidem perguntar para Jesus, e aí todo mundo conhece a história, que Jesus ele vai sair em defesa daquela mulher. E no versículo 10 diz assim, que Jesus endireitou o corpo e perguntou para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Versículo 11, a mulher olha e fala: Senhor, ninguém. Aí ele responde: eu também não condeno você, vá e não peques mais. É interessante que Jesus rompe a barreira do preconceito, da discriminação social, para defender uma mulher prostituta que tinha sido apanhada em adultério e que, de acordo com a lei, deveria ser apedrejada. Ou seja, ela estava condenada de acordo com a lei, ela tinha sido condenada legalmente. Mas Jesus intervém em favor dessa mulher. Mas o que mais chama a atenção é que Jesus, embora ele defenda esta mulher de ser apedrejada publicamente, Jesus faz questão de dizer para ela o seguinte: olha, mulher, eu não estou aqui para te condenar, mas eu tenho um conselho para você: vai e não peques mais, muda de vida. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele rompe esta barreira, Jesus ele não deixa de dizer a esta mulher o que era correto. Ele não concorda com o pecado da mulher. Então Jesus ele vê a mulher ali para ser apedrejada, ele não foge. Ele vai e defende a mulher. Mas ele deixa bem claro para aquela mulher que ele não a condena, mas ela precisa mudar de vida. Terceiro, Jesus era portador de boas notícias. Irmãos, aonde Jesus andava sempre tinha uma multidão com ele. E por que as pessoas estavam sempre com Jesus? Jesus tinha um coração evangelístico, porque o coração de Jesus era de sempre anunciar o Evangelho do Reino. Aonde quer que Jesus chegasse, exemplo, Mateus 9, 35 e 36 diz que Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Jesus se movimentava, ele ia às aldeias. Jesus visitava as casas, os lugares, e aonde ele chegava, diz que ele ensinava nas sinagogas. Todos nós sabemos que isso aqui é uma sinagoga, viu, irmãos? Aqui, sinagoga é um ambiente onde as pessoas se reuniam. Não era o templo de Jerusalém, mas era um lugar onde as pessoas se reuniam para estudar as Escrituras. E Jesus ia até as sinagogas, e ali ele anunciava a boa notícia do reino e curava todo tipo de enfermidade. Ou seja, Jesus ele levava boas novas para as pessoas. Ele tinha um coração sempre voltado para falar às pessoas que necessitavam coisas boas. Jesus poderia dar uma de João Batista e chegar nesses lugares e condenar essas pessoas que já estavam condenadas pelo sistema que viviam, pelo modelo religioso que elas estavam vivendo. Mas Jesus faz diferente. Ele chega até as pessoas. Versículo 36 de Mateus 9 diz assim, que quando Jesus viu a multidão, ele teve pena daquelas pessoas, porque elas estavam aflitas e abandonadas como ovelhas sem pastor. O que Jesus faz?
ele leva a boa notícia. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, discípulos do Senhor. Nós precisamos ser portadores de boas notícias na vida das pessoas. Nós precisamos, em todo lugar aonde você estiver, seja lá na tua escola, no teu trabalho, dentro da sua casa, seja em qualquer lugar que você estiver, seja um portador de boas notícias. Aquelas pessoas estavam doentes. Alguém vai dizer assim: pastor, mas hoje tem pronto-socorro, hoje tem UPS, hoje tem hospital. Quando alguém está doente, vai no hospital. Mas existe uma enfermidade que a medicina não consegue curar, que é a enfermidade da alma, do espírito humano, que está distante de Deus. E você tem uma palavra que pode curar essa pessoa, que pode libertar essa pessoa da autocondenação, que pode trazer essa pessoa para a luz em Cristo. Então, aonde quer que você passar, seja também um portador de boas notícias. Em quarto lugar, aí essa palavra aqui, ontem eu estava comentando aqui na igreja com o Alê, e depois cheguei em casa e dei mais uma degustada dessa palavra ali com os meninos que estavam à mesa, e até brinquei com ele e falei: olha, não vai falar isso na EBD, porque isso aqui, eu estou reservando esse cardápio para a noite. Jesus, ele tinha uma boa percepção das pessoas e do ambiente. Se Jesus chegasse aqui agora, ele ia saber exatamente, chegasse fisicamente, tá? E Jesus também não está aqui, tá, irmãos? Quem está aqui é o Espírito Santo. Jesus está lá na glória, assentado à direita de Deus, enquanto o Espírito Santo está intercedendo por nós aqui, está representando Jesus até o dia que ele vai voltar. Mas vamos imaginar que Jesus chegasse aqui fisicamente, e ele entrasse aqui, ele teria uma boa percepção, ou seja, ele ia compreender, entender o coração de cada um de vocês. E ele ia saber exatamente o que cada um pensa, o que cada um precisa. Jesus sabe tudo. E a Bíblia fala lá em João capítulo... É estudar, escrever na Bíblia e depois passar para o computador. É Lucas. Lucas capítulo 19. Jesus, ele está observando um homem. O nome desse homem é Zaqueu. Quem aqui já ouviu a história de Zaqueu? Zaqueu é aquele homem baixinho que subiu no pé de uma árvore para ver Jesus. Quem era Zaqueu? Cobrador de impostos. Quem era Zaqueu? Propineiro. Quem era Zaqueu? O cara que sempre levava vantagem de alguém. Qual era o pensamento que as pessoas tinham em relação a Zaqueu? Zaqueu é uma pessoa ruim. Zaqueu é uma pessoa que gosta de levar vantagens. Zaqueu não é uma boa pessoa. Então a multidão reprova a conduta de Zaqueu. A multidão não aceita Zaqueu no meio dela, porque Zaqueu, ele tinha uma má reputação. Mas Jesus chega no meio da multidão, e olha só, enquanto a multidão está pensando mal de Zaqueu, enquanto a multidão quer ficar longe de Zaqueu, Jesus faz o que? Ele se aproxima de Zaqueu. E por que Jesus se aproxima de Zaqueu? Porque a multidão, eles estavam julgando Zaqueu, provavelmente pelo que ouviram falar dele, ou quem sabe até por alguma coisa que viram a respeito dele. Mas Jesus, ele conhecia o coração de Zaqueu. E olha o que a Bíblia diz: que Jesus chega perto de onde estava Zaqueu, e ele fala assim para Zaqueu: Zaqueu, desce aí da árvore. Desce agora depressa, Zaqueu, porque hoje eu quero me hospedar na tua casa, eu quero jantar com você. Qual foi a reação da multidão quando Jesus se convida? Não é Zaqueu convidando Jesus, é Jesus se convidando para entrar na casa de Zaqueu. A Bíblia diz que a multidão começou a fazer o quê? Começaram a resmungar, a murmurar. Como é que pode Jesus, que é tão perfeito, tão puro, imaculado, como é que pode Jesus se convidar para entrar na casa de um indivíduo que tem uma vida totalmente
aí a palavra do Senhor diz que quando Jesus está na casa de Zaqueu, o verdadeiro Zaqueu se revela. O Zaqueu que a multidão não conhecia, o Zaqueu que só Jesus conheceu porque ele tinha uma boa percepção, ele sabia quem era Zaqueu. Zaqueu olha para Jesus e ele fala assim: Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Não foi Jesus que pediu para Zaqueu. Eu já vi alguns pregadores dizendo que Zaqueu, ele estava querendo devolver. Não, aqui ele não está devolvendo, ele está dando metade dos seus bens. Diferente daquele jovem rico. Quem se lembra da passagem do jovem rico, que dizia que conhecia a lei, era o cara perfeito desde a infância, nunca fez nada de errado, né? Ele era sempre aquele cara certinho. Jesus fala com ele, ele fala: Senhor, isso aí não é problema, eu faço tudo isso certinho desde a minha infância. Só que quando Jesus fala para ele: pega o que você tem, vende e dá para os pobres, o que ele faz? Ele vai embora. E no outro cenário você tem um pecador, um cara que está sendo condenado pela opinião pública. Só que quando Jesus se encontra com ele, ele não sabe nada de mandamento, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, mas uma coisa ele sabe: Jesus, só pelo fato de você entrar na minha casa e parar para me dar atenção, eu estou dando metade do que eu dei para os pobres. Olha como Jesus vê as coisas. Eu fico imaginando aquelas pessoas, os acusadores, porque devia ter muitos religiosos ali em volta, condenando Zaqueu pela sua atitude. E de repente, quando Zaqueu fala isso na presença de todos, eu fico imaginando um olhando para o outro e falando assim: eu não daria, mas Zaqueu deu, porque Zaqueu sabia o que significava ter a presença de Jesus dentro de casa. E ele fala assim: Senhor, e tem mais ainda, se eu tiver extorquido alguém, vejam bem, se, não é que ele tinha, não. Se eu tiver extorquido alguém, porque o povo estava dizendo que ele tinha, então ele está dizendo para todo mundo: se eu tiver, eu prometo devolver 4 vezes mais para esta pessoa. Sabe qual foi a palavra de Jesus diante dessa declaração de Zaqueu? Hoje entrou salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Oh, queridos, sejam bem. Jesus, ele conhece o coração de cada um e ele não se engana. É por isso que muitas vezes a gente vê situações onde a mão de Deus se estende em favor de alguém que você fala: essa pessoa não merece. E daqui a pouco essa pessoa está cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo, está pregando, falando o amor de Deus, enquanto o outro está lá picudão lá dizendo: mas eu que faço tudo certo, eu não tenho tanta alegria. Jesus disse que o segredo de ter alegria é praticar aquilo que aprende. Em quinto lugar, o compromisso de Jesus era com a verdade. Jesus amava as pessoas, mas ele nunca se omitiu a fim de agradar as pessoas. João capítulo 8, versículo 14, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e aí eu sou a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. O compromisso de Jesus era com a verdade. Sei que alguns exemplos bíblicos, eu não vou detalhar para vocês. Mais uma vez Jesus chegou para aquele bando de religiosos que carregavam a lei debaixo do braço, que andavam com aquelas roupas escritas santidade ao Senhor nas praças e se gabavam de serem conhecedores da lei. Jesus chegou perto deles e falou assim: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que vocês estão tudo errado? Vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem o poder de Deus e nem conhecem o que elas falam de mim. Mais adiante, Jesus pega e fala para eles assim: tem mais uma coisinha, esqueci de falar lá atrás, eu vou dizer agora. Vocês, lá em João 8,44, vocês sabiam que vocês são filhos do diabo? Jesus não omitia, ele fala a verdade, ele está falando para religiosos. E ele é sincero nas suas palavras, ele fala com amor: vocês são filhos do diabo. Ele disse que o reino de Deus, leia Mateus capítulo 5, o sermão da montanha, o reino de Deus pertence a uma classe de pessoas excluídas pela sociedade, desamparados, pobres, famintos.
Deus pertence a essas pessoas, e Ele fala isso abertamente. Jesus diz que para entrar no seu reino, as pessoas tinham que ser como criança. Quem teria coragem para dizer uma coisa dessa? Numa sociedade onde as crianças eram ignoradas, eram deixadas de lado, Jesus chama as crianças e fala assim: vocês aí, marmanjos que acham que já sabem alguma coisa, olha para essa criança, vocês querem entrar no meu reino? Seja simples como elas. O Jesus que diz a verdade para um discípulo amado, e fala para ele assim: Pedro, sai dele. Aliás, Pedro não, Jesus olha para Pedro e fala: sai dele, Satanás. Mas Pedro era discípulo de Jesus, andava com Jesus. Jesus, o compromisso dele era com a verdade. Embora amasse as pessoas, Jesus não se omitia. Jesus falava a verdade. Em sexto lugar, ele sabia qual era o seu propósito aqui na terra. Se a gente ler lá em João capítulo 10, versículo 10, está dizendo que o ladrão veio roubar, veio matar e veio destruir. Aí Jesus fala: mas eu vim para quê? Aí Jesus diz: para que as ovelhas tenham vida, e tenham vida completa, ou vida com abundância. Então Jesus, ele sabe para que ele veio. Jesus não estava fazendo um tour terreno, né? Vou deixar um pouco a pátria do meu pai, vou lá na terra fazer um tour entre os locais, depois eu volto para casa. Não, Jesus sabia por que estava aqui. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Seja sincero consigo mesmo. Você sabe qual é o teu propósito de vida aqui na terra? Como crente em Cristo, como discípulo de Jesus, qual é o teu propósito? Para que Deus te chamou? O que Deus tem exigido de você? Jesus, ele fala assim: eu vim para que as pessoas tenham vida completa. Então toda a missão de Jesus aqui na terra, ela se resume a isso, ao propósito. Ele sabia exatamente o que estava fazendo aqui. E a pergunta que nós devemos fazer, cada um deve fazer a si mesmo, é: qual é o meu propósito? Há muitas pessoas, cristãos, que estão confundidos. E por estarem confundidos, a Bíblia diz que são como palhas que o vento espalha, vai de um lado para o outro. É como um barco que está em alto mar, à deriva, quando não tem propósito. Mas se você sabe qual é o teu propósito, como Jesus, ele diz aqui: olha, eu sei, o diabo ele veio mesmo para roubar, para matar e destruir, mas eu não tenho nada a ver com isso. O meu propósito é outro, é da vida. Quando nós sabemos qual é o propósito como discípulos de Jesus, mais uma vez eu digo, vocês serão felizes. Em sétimo lugar, essa parte eu gosto muito também, que Jesus dava valor às verdadeiras amizades. Gente, quem me acompanha há mais tempo já deve saber. Gente, eu já tomei tanta punhalada nas costas de pessoas que diziam que eram amigos e que não eram amigos, que tem hora que eu falo assim: Senhor, eu tenho orado e falo assim: Senhor, põe amigos na minha vida, por favor. Porque eu aprendi desde cedo que a gente deve dar valor às verdadeiras amizades. Os discípulos de Jesus, eles não eram apenas seguidores, eles eram amigos de Jesus. Tanto que Jesus, em João capítulo 15, versículo 14 e 15, ele fala assim: vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Se vocês obedecerem a minha vontade, vocês vão ser meus amigos. Aí ele fala assim: eu não chamo mais vocês de empregados, de servos. Porque o empregado, ou o servo, ele faz o que o patrão manda. Mas vocês eu chamo de amigos. Exemplos bíblicos disso. Uma certa vez, eu estava perguntando ontem para o Ale, estava brincando com ele, falei assim: Ale, qual o nome da sogra de Pedro, né? E eu não sei, ele falou: eu também estou tentando descobrir. Mas a verdade é que Pedro, amigo de Jesus, tinha uma sogra, gente. E a sogra de Pedro estava doente. O que Jesus faz? Cura a sogra dele. Aí o Ale brincou, eu falei: mas eu não sei se Pedro ficou contente, não. Eu falei: mas é a Bíblia. Aí a mãe aí me perdoa.
Jesus cura a sogra de Pedro, porque Jesus sabia que Pedro estava envolvido, comprometido com o seu reino. Pedro tinha deixado as embarcações, a pesca, para poder seguir a Jesus. E Jesus entende que, como Pedro era seu amigo e ele tinha o poder, ele poderia curar, e ele foi lá e curou a sogra de Pedro. Pedro, vou tirar essa preocupação de você. Amigos que são amigos, eles curam, eles oferecem soluções. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele sentiu a dor quando Lázaro morreu. Jesus socorreu as pessoas, proveu os discípulos, e mais do que isso, igreja, Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele é o verdadeiro amigo, o amigo que você pode confiar. Deus é para ele merece mais que isso, ele é um amigo. O amigo incomparável. E Jesus, ele deixa essa lição para os seus discípulos: vocês precisam valorizar as boas amizades. Muitas vezes nós rompemos, nós quebramos alguns ciclos de amizades pela incompreensão, pela falta de perdão. Nós perdemos bons amigos. Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele chama o Pedro de diabo, ele vai na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Isso é amigo. Em oitavo lugar, ele optou pelo perdão diante do sofrimento imposto pelos seus opressores. Lá em Lucas 23, 34, a palavra do Senhor disse que Jesus, ele está na cruz. Os seus opressores humilhando Jesus, alguém lá debaixo da cruz grita para ele e fala assim: ei, você não é o Filho de Deus? Então desce da cruz ali agora, vamos lá, salva a gente, salva você, salva nós. O outro está reclamando do lado, enquanto o ladrão pede misericórdia, o outro murmura. Jesus estava na cruz. A Bíblia diz que as pessoas estão rasgando as vestes de Jesus, tirando a sorte, para ver quem ficaria com elas. E sabe qual é a oração de Jesus? Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Qual é a tua atitude de discípulo quando você se vê diante de opressores, diante de situações de humilhação, quando você se vê perseguida ou perseguido por alguém? Qual é a tua reação quando alguém se levanta contra você? Você é daqueles crentes que vai orar e fala assim: Jeová, manda fogo do céu e queima, né? Igual a igreja: se eu sou homem de Deus, então manda fogo do céu agora e queima você, já queima os 50 que está perto de você também? Ou você é como Jesus: Pai, perdoa essa gente? Porque tem muitas vezes pessoas pregando o amor de Deus, mas ao mesmo tempo que falam do amor de Deus com tanta empolgação, com tanto entusiasmo, quando oram, estão pedindo para Deus matar. Senhor, mata fulano, mata Beltrano, mata ciclano. Gente, eu tenho uma notícia não muito legal para essas pessoas: Deus não vai matar ninguém por tua causa. Esquece, está perdendo tempo. Isso é perda de tempo na oração, porque Jesus, ele não falou: eu vim para matar, eu vim para trazer vida. Quem mata, quem destrói é o diabo, mas quem dá vida é Jesus. Então vejam que Jesus, ele vai optar pelo perdão, porque ele entende que aquelas pessoas, na ignorância delas, na cegueira espiritual, elas não tinham compreensão de quem era Jesus. Quando alguém te afrontar no seu ambiente de trabalho, quando alguém, jovens, crianças, na escola, na faculdade, vier te afrontar, pense como Jesus: Senhor, perdoa, eles não sabem nem quem eu sou. Ah, se eles soubessem que eu sou filho de Deus, que eu sou servo do Senhor, que o Espírito Santo está aqui no meu coração, eu sou embaixador do céu, eu pertenço a uma nação celestial. Uau, se eles soubessem disso, eles não estariam levando uma comigo.
Perdoa eles, Senhor, eles não sabem de nada. Pense como Cristo. Enquanto eles estão pensando que a cruz é o fim, para Jesus a cruz era a porta que abriria a eternidade para todos aqueles que o aceitassem como Senhor e Salvador. E para finalizar, Jesus escolheu seus discípulos e estabeleceu uma missão comum para todos. Eu fiz agora há pouco uma pergunta sobre qual era o teu propósito. Mas além do propósito, existe uma missão. Jesus ensina que os discípulos devem ter propósitos, mas acima dos propósitos existe a missão. E a missão está em João capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram. Antes que você decidisse aceitar Jesus, Ele já estava olhando por você e Ele já estava dizendo: eu quero salvar você. Então Ele diz assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi. Agora vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Que fruto é esse que nós devemos dar? Que missão é esta que nós devemos cumprir? Eu gostaria que você se colocasse em pé no ministério de louvor. Ele diz assim: eu escolhi para que vocês vão e deem fruto. A missão comum de todo cristão está ali: pregar o Evangelho e formar novos discípulos de Jesus. Queridos, nós aceitamos a Jesus, não foi para vir aqui no púlpito pregar. Aqui é propósito. Como pastor, eu tenho um propósito, que é de ensinar, de pregar a palavra de Deus. Quem canta, da mesma maneira. Mas nós não aceitamos a Jesus para isso. Nós aceitamos a Jesus para cumprir o ID. Essa é a nossa missão. Isso aqui são os veículos que Deus vai nos dar, os meios para que a gente possa pregar o Evangelho. Mas a nossa missão maior é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Eu quero terminar essa palavra hoje. Eu poderia falar de, 50 exemplos de Jesus na Bíblia. Poderia falar de 100 exemplos de Jesus na Bíblia. Aí eu poderia criar mais alguns exemplos de Jesus fora da Bíblia. Mas eu quis passar somente esses 9 para vocês. Mas eu quero te fazer uma pergunta sincera aqui nesta noite. Quantos que estão aqui que se sentem discípulos de Jesus? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Amém. Agora que você abaixou a mão, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vocês, discípulos de Jesus, para quantas pessoas nesta semana vocês falaram do seu mestre? Vocês falaram de Jesus? Calma, gente, não respondam. Pense um pouquinho. Você falou. Você sabia que os dons que Deus dá à sua igreja, Ele dá os dons para que sejam usados em benefício do cumprimento da missão? Talvez você seja uma pessoa que fala assim: eu não tenho coragem de falar. Então dança para Jesus. Sei lá, faz figurinha para Jesus. Vai plantar. Porque enquanto as crianças estavam plantando ali as flores no jardim, os curiosos de plantão param para olhar. E aí você aproveita e fala: isso aqui nós estamos fazendo para Jesus, não é para a igreja não. Porque nós amamos Jesus, queremos que a casa onde nós cultuamos a Ele seja bonita. O que você tem feito? Para quantas pessoas você falou de Jesus nesta semana? 50? 80? 100? 10? 9? Uma? Nenhuma? Deixa eu te falar uma coisa. Que essa semana que entra hoje, a partir de hoje, seja diferente na tua vida. Que você não perca a oportunidade de nessa semana declarar Jesus na vida de outras pessoas. Lembre-se disso. Evangelho é falar boas notícias. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, vocês vão entender. Quantos de vocês aqui nesta semana falaram sobre futebol? Calma, gente, não levanta a mão. Quantos de vocês nessa semana publicaram sobre o Corinthians, sobre o Palmeiras, sobre o Guarani? Tem outros times, eu vi, tem São Paulo também, São Paulo, essas coisas aí. Quantos?
Quantos de vocês nessa semana que falaram sobre política? Quem malhou o presidente da República essa semana? E quem defendeu? Quem reclamou do dólar que está alto essa semana? E quanto que você falou de Jesus? Você já falou para pensar nisso? A gente fala tantas coisas, muitas coisas, e às vezes a gente não fala o que é essencial, aquilo que pode mudar o mundo, que pode mudar a vida de alguém perto de nós. Nós precisamos falar de Jesus. Então eu quero te convidar para nesta semana você fazer um jejum de crítica política, de crítica esportiva, de crítica social, de crítica religiosa, de crítica pontinho. E que você use essa semana para você falar do amor de Jesus para alguém, para viver isso que a palavra do Senhor nos ensina. E você vai perceber que a tua alegria será mais intensa, será muito maior do que quando você fala de outras coisas. Quem entendeu a palavra? Amém? Fala para o seu irmão que está do teu lado aí. É para ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Quer ser feliz? Foi Jesus que falou. Eu ensinei, vocês ouviram. Agora, praticam para serem felizes. E é isso que o Senhor quer de nós. Eu vos dei o exemplo. Façam a mesma coisa. Jesus deu o exemplo. Faça a mesma coisa. Amém, igreja? Será que nós podemos adorar ao Senhor com uma canção? E enquanto nós adoramos, você pode orar ao Senhor no lugar onde você está e pedir a bênção dele sobre a tua vida. Aqui da terra como no céu. Não é lá no céu como na terra, é o contrário. Aqui na terra como lá no céu. E como é no céu? Você é cidadão do céu. Você é cidadão do reino. Então vamos convidar Jesus para fazer morada em nossas vidas todo momento, todo instante, para que as pessoas possam olhar para nós e possam enxergar esta luz que Jesus disse que nós somos. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Ore comigo em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por
nos dar a oportunidade nesta noite de prestarmos esse culto ao Senhor. E obrigado, Deus, por nos ensinar através da Tua Santa Palavra. Senhor, eu quero neste momento pedir perdão. Perdão, Senhor, por mim, perdão pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Porque muitas vezes nos tornamos omissos, Senhor, em relação à nossa missão. Porque muitas vezes, Senhor, temos falhado em seguir o Teu exemplo, o Teu modelo para as nossas vidas. Mas eu te peço, Senhor, neste momento, que a Tua misericórdia venha sobre cada um de nós que aqui estamos, Senhor, e que nesta noite nos declaramos: nós somos Teus discípulos, nós somos Teus filhos, nós somos Teus amigos, somos Teus servos, somos a Tua igreja, Senhor. E peço ao Senhor que a Tua presença, o Teu Espírito Santo, possa fortalecer, revestir cada um de nós. Dá, Senhor, ao Teu povo ideias, Senhor, dá ao Teu povo oportunidades para que nós possamos expressar essa verdade que nós abraçamos em nosso coração. Que nós sejamos nessa semana que entra portadores de boas novas na vida das pessoas. Que nós sejamos portadores de boas novas em nossas casas, Senhor. Que nós sejamos portadores de boas novas nos locais de trabalho, no comércio, Senhor, nas conduções, na escola, aonde quer que nós passarmos, Senhor. Que a Tua luz brilhe, brilhe, brilhe muito, Senhor, em nossas vidas. E que as pessoas possam serem alcançadas, serem curadas, Senhor, serem libertas de espíritos opressores, que as pessoas, Senhor, possam enxergar a Tua luz, que as pessoas possam conhecer a Cristo através das nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, neste momento. E mais uma vez, de coração, Senhor, obrigado por esta noite. Deus, guarda este povo no caminho de seus lares. Senhor, guarda a vida de cada um dos que aqui estão, aqueles que estão trabalhando, que não puderam estar, aqueles que estão enfermos, que não puderam estar. Senhor, e seja conosco, é o que nós te pedimos. Se você ama Cristo, levante a tua mão ao céu. E o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor, e a presença, o poder do Espírito Santo, reine sempre na tua vida e na tua família. Que Deus abençoe a todos. Boa semana.